Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Tá acordado? Tá ligado? Então fique ligado em nome da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, você faz a sua aposta dobrada. Tem aqui no primeiro comentário um link, você entra ali, faz um cadastro, e aí tem gente ganhando dinheiro com NFL, com basquete, com todos os esportes, e tem as rodadas aí do meio de semana do campeonato carioca, paulista, enfim, você pode apostar, e a 1xBet paga rápido e paga bem. Não tem esquema, o XBet é uma empresa séria que patrocina grandes campeonatos pelo mundo, aqui pelo Brasil também, patrocina grandes clubes, então a 1xBet ela é garantia do dinheiro recebido. E você usa a palavra Ave Mais para você dobrar a sua aposta. É simples, você vai lá, faz um cadastro e aí escolhe um valor de depósito para apostar num jogo. Botou 20, coloca Ave Mais, vai para 40. Se você ganhar, você vai ganhar o dinheiro. Ah, mas eu não quero usar esse dinheiro todo. Faz uma aposta num jogo, ganha um dinheiro, ganhou um dinheirinho a mais, pega aquele para fazer a aposta dobrada. E aí você bota o Ave Mais. Enfim, na sua primeira aposta que você quiser botar o Ave Mais, você usa uma vez só. Aí você consegue ganhar o seu dinheiro. Vale a pena. Tem muita gente ganhando grana assim. O presidente do Vasco viajou para os Estados Unidos. A gente vai dar daqui a pouco, lá no Bom Dia Gigante, com o Emerson Rocha, mais informações sobre esse tema. Era uma dúvida enorme em relação àquilo que realmente poderia acontecer. Dúvida por aí, porque para nós não, porque eu dei essa informação há muito tempo. O Vasco já vem conversando sobre sociedade anônima no futebol desde o ano passado. Em julho do ano passado, o Emerson Rocha, inclusive, falou isso ontem na nossa live tradicional do canal Atenção Vascaínos. O Roberto Duque Estrada, que já foi vice-presidente jurídico do Vasco, é segundo vice-presidente do Vasco, ele participou de uma live que inclusive estava o senador Carlos Portinho, que à época estava terminando a redação da lei da SAF. Ele foi o relator final. E ali ele já discutia aquela possibilidade. A partir de outubro, com a chance do negócio acontecer, o Vasco em setembro começou a estudar como apresentar para investidores essa possibilidade da venda do futebol do Vasco. E olha, as coisas andaram, muita coisa aconteceu. É claro, o Vasco é um grande produto. Mas acho que a gente tem que discutir em que pé isso está. Se vai acontecer, depende do conselho. Depende do conselho, principalmente deliberativo. Porque o conselho de beneméritos dá um parecer, mas é o deliberativo que mata a cobra e mostra o pau. Eu acho que o presidente não viajaria se não tivesse a certeza de que o conselho vai aprovar isso. E eu acho que a gente tem que discutir isso muito. A gente precisa discutir. Eu entendo as pessoas que querem a SAF como uma salvação, como algo que possa injetar um dinheiro grande, um dinheiro forte, que possa pagar dívidas, que possa contratar jogadores, ter um Vasco equilibrado. Como foi, por exemplo, o Nations Bank, levado pelo Luiz Barbosa, que é o artífice agora de alguns desses grupos de investimento através do seu escritório nos Estados Unidos, notícia que a gente já trouxe aqui também. Então, o Vasco teria, para essas pessoas, uma maneira de sair dessa sombra eterna, porque é uma sombra gigantesca. Para aqueles que são contrários, há uma briga quanto à questão das gestões que passaram pelo Vasco, que foram incompetentes, que não conseguiram gerir o clube, que não conseguiram capital para o Vasco, que não conseguiram fazer, por exemplo, boas vendas de jogadores. O Vasco vive um momento muito difícil nos últimos anos. É um clube desvalorizado, é um clube sem crédito e é um clube, acima de tudo, sem garantias. Porque se alguém quiser botar um dinheiro do Vasco, claro, vai querer receber, vai querer ter alguma coisa em troca. Então, para isso você precisa dar alguma garantia, porque eu boto um dinheiro na padaria do seu Zé e o seu Zé me diz, eu vou te pagar, fique tranquilo, é um empréstimo que eu estou fazendo. Qual é a garantia que o seu Zé me dá de que ele vai me pagar? Se não for alguma assadeira de pão, se não for algum rolo de pão, se não for algum grande forno, eu não tenho como ter a certeza de que vou receber. E o problema do Vasco hoje é esse, é garantias. Quem botar dinheiro não sabe se vai receber. Mas é claro que os modelos estão atrasados, as gestões são muito ruins, eu concordo nesse ponto, mas eu discuto muito o modelo associativo. Esse modelo de presidente, 11, 12, 13, até 14 vice-presidências, de dirigentes e diretores e conselheiros e pessoas que se acham donas do clube.
Eu acho que tem que ter menos mandatários e mais, digamos, pessoas que ajam, gente que possa agir em qualquer um dos dois modelos. Acho que o poder pelo poder está trazendo um problema muito sério de rumo para o Vasco. Porque, é claro, isso esbarra, inclusive, em quem quer botar dinheiro. Porque, além de não saber se vai receber por falta de garantia, não confia naqueles que estão ou que não estiveram nos últimos anos. Porque o Vasco criou essa imagem. Já falei isso aqui, de um clube caloteiro, de um clube que não paga, de um clube que vive no DNA da sacanagem. Ninguém no Vasco acha que as coisas podem ser corretas. Sempre alguém tem interesse. E diante dessa situação, quem é a favor acha que isso acaba com a SAF. E quem é contra acha que é mudar a gestão, botar alguém competente para cuidar disso. São pontos interessantes de discussão. E eu acho que isso precisa ser ainda mais colocado à prova. As pessoas que estão hoje dentro da gestão estão aproveitando uma lei que não foi feita pelo Vasco, foi feita pelo senador Carlos Portinho com a aquiescência de outros parlamentares. Então não é uma lei que foi feita pelo clube. Cruzeiro, Botafogo e outros mais aderiram e estão aderindo. Pelo mundo existem várias sociedades anônimas. Eu discuto, por exemplo, algo que me preocupa, que é a questão cultural. Já falei isso várias vezes, inclusive numa entrevista. Na Vasco TV eu fiz essa pergunta ao Roberto Duque Estrada. Não sei se o Brasil é um país maduro para discutir isso. Um país em que as situações não têm grande segurança jurídica, apesar da lei estar protegendo. Mas existe muita judicialização em muitos aspectos. Traz muita insegurança, porque você não sabe se aquilo vai à frente ou não. Sempre tem um jeitinho, sempre tem um amigo na justiça, sempre tem alguém que quer tumultuar. Então, a minha preocupação é essa, porque as pessoas não querem perder o poder, as pessoas não querem deixar de ser pai de filho bonito, seja fazendo uma gestão competente, seja colocando uma SAF, uma sociedade anônima no futebol. Então eu acho que o problema envolve as pessoas. As pessoas são os grandes problemas disso tudo. É confiar, e acho que é confiar desconfiando. E é um problema que não é só do Vasco, é um problema do nosso país. É um problema da gente não confiar em ninguém, desde o presidente, ao passar pelo Senado, ao passar pelo Congresso, ao passar por futuros candidatos e aqueles que querem. Ninguém confia em ninguém no Brasil. Ninguém confia no médico. O médico que dá um diagnóstico sempre tem alguém que diz: por que você não pega mais 2 diagnósticos, mais 2 opiniões? Por conta disso. É incompetência ou é desconfiança daquele primeiro? Então o Brasil tem esse grave problema. É um problema cultural nosso, da desconfiança, porque nós fomos forjados, e eu estou indo para 52, há 52 anos, na sacanagem, nos desvios, na falta de caráter em muitos momentos, na falta de postura das pessoas. E eu acho que isso precisa ser discutido em muito alto nível, porque você está envolvendo uma paixão que é do torcedor, você está envolvendo algo que é da cultura do nosso país, que é o futebol, mas exatamente por essa cultura, eu temo por quem vem de fora, porque essa pessoa precisa atender isso. Quer um exemplo? Ronaldo, que é um brasileiro, dispensou o Fábio, foi atacado por isso. John Textor, no Botafogo, dispensou o Anderson, o treinador. E lá domingo estava uma faixa: Anderson, estamos com você. O torcedor, se o Botafogo perde domingo para o Vasco, o torcedor do Botafogo ia xingar o John Textor. Será que quem vem de fora tem essa cultura? Consegue entender isso? Sabe que aqui as pessoas querem participar? Eu já vi muito torcedor dizendo: mas a gente vai perder a nossa essência, a gente vai perder a nossa opinião dentro do clube. Não, torcedor. Você tem o poder da arquibancada, do seu grito, da forma de ser. Se você for sócio, você pode até votar. Mas se você não for, o seu poder é na arquibancada. Foi um torcedor que disse: e se o investidor quiser contratar o Ribamar? Talvez ele esteja querendo rasgar dinheiro. Talvez algum scout tenha dito a ele que para aquela competição o Ribamar é muito importante. Então eu acho que esses aspectos a gente não entende. Porque você não vai entender: esse cara quer investir no Ribamar, quem é que deu essa dica para ele? Eu sei que nós vamos falar isso. Mas será que a gente não tem que mudar essa cabeça? Porque se o cara está fazendo, o dinheiro é dele, gente. Ele sabe onde ele está gastando. Ele sabe. Mas aí eu entendo, porque se o Ribamar for mal, é o Vasco que está jogando. E aí você, torcedor, vai ficar chateado.
Então eu acho que é uma situação que precisa ser muito conversada. Talvez se pense muito no imediatismo da grana para cuidar e acertar a problemática do momento. E eu concordo. Acho que não há mais solução a curto prazo, nem a médio prazo para isso, nem com uma grande gestão. No entanto, eu não sei se nós não estamos maduros para um projeto tão diferente como aquele que a gente se acostumou uma vida toda a estar. Da gente participar, da gente reclamar, da gente meter o dedo, da gente virar as costas na arquibancada, da gente querer bater no presidente, da gente querer xingar o técnico. Tudo isso passa por um dono. Tudo isso passa por um gestor que tem o poder da caneta. E aí, qual é a solução? O que eu estou colocando para vocês é o seguinte: como eu tenho dúvidas, também vou trazer as pessoas à tona para perguntar. Mais uma vez digo aqui, como falei ontem, estou esperando para sexta-feira no canal Atenção Vascaínos. Em outras ocasiões, pessoas do clube, pessoas que sejam também de fora do clube, mas que tenham interesse no assunto e não interesse no Vasco. O debate dentro do Vasco não é legal. As pessoas não estão preparadas para isso porque levam para o lado pessoal, não levam para o lado analítico daquilo que vai ser bom para o Vasco. Então nós do canal vamos promover a cobrança à direção para que mostre que entende, para que a proposta seja boa, mas acima de tudo, especialistas, pessoas que sejam inteligentes o suficiente para levantar dúvidas e que o clube possa responder. Porque do caso contrário, vai ficar difícil da gente entender isso. Alguém que vai chegar com um grande investimento, que vai pagar as dívidas e fazer tudo de bom, mas que vai ter a palavra final e vai fazer o que quiser? Ou não? Mantemos um modelo que está falido há muitos anos, na esperança de que, de repente, as coisas mudem do dia para a noite, com uma gestão mais profissional, com um futebol mais bem gerido, com patrocínios. Será que dá certo? Enfim, essa é a grande discussão. Eu, particularmente, ainda não tenho uma opinião firmada. Quero entender mais para poder ter uma opinião final. Apenas volto a dizer, não acredito em ninguém. Estou acreditando, desconfiando e confiando. Quero apenas que as coisas sejam feitas às claras e que não seja definido por meia dúzia de 3 ou 4. Que seja definido por quem tem interesse bom nisso, para que as coisas possam acontecer. Fora isso, realmente é complicado, porque os interesses são mútuos, os interesses são grandes, e que essa mudança seja boa para o clube, e não somente para a gestão. E que, se não acontecer, que seja boa para o clube, e não somente para um projeto político próprio. Essa é a minha opinião. A gente vem daqui a pouco no Bom Dia Gigante, trazendo todos os detalhes da visita, ou pelo menos da viagem, não visita, ele vai visitar os Estados Unidos, mas da viagem do presidente Jorge Salgado aos Estados Unidos para ouvir investidores e levar o projeto da KPMG feito para mostrar o que é o Vasco para esses interessados. Ok, turma? Um ótimo dia para vocês. A gente se vê logo mais no AV News. Tchau.